Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Neste domingo, a igreja nos separou, nos preparou e deixou pronto na liturgia a leitura do profeta Isaías, um trecho do profeta Isaías, a primeira leitura.
trecho de um salmo, depois a segunda leitura que vem da carta de São Paulo aos Filipenses e, por fim, um trecho do Evangelho de São Mateus. Na primeira leitura se fala de uma vinha e também no Evangelho de São Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo fala de uma vinha. Vamos compreender um pouco a situação do povo de Israel, o povo da aliança, o povo eleito, para compreendermos como se insere o profeta Isaías, por que ele falava dessa vinha desta forma e prometia, inclusive, porque são palavras de Deus que ele está repetindo, ele prometia que esta vinha perderia os seus muros de proteção para que ela fosse invadida. E o Salmo nos fala disso. O Salmo diz o seguinte: arrancastes do Egito esta videira, expulsastes as nações para plantá-la. E depois que esta videira foi tirada do Egito, já vamos compreender isso, diz aqui: por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? Então esta vinha do Senhor, em determinado momento, segundo diz o Salmo, perdeu as cercas, perdeu os muros, e aí quem vinha de fora fez mal a esta vinha, fez mal a essas várias vides que ali estavam. Vamos compreender o contexto histórico antes de compreendermos aquilo que Deus quer dizer para nós através das leituras que foram propostas pela Igreja, nossa Santa Mãe, a Igreja, no dia de hoje. O povo de Israel, como diz o Salmo, estava no Egito. Eles estiveram no Egito durante 420 anos. E Deus retirou o povo, porque não era a terra deles, era uma terra estrangeira. Retirou o povo e levou para a terra prometida. Moisés, profeta de Deus, retirou esse povo, levou para a terra prometida, a terra da Palestina, chamada terra de Canaã. Ali habitavam vários povos. O povo de Israel entrou nesta região, houve várias batalhas, eles conquistaram a terra. Deus quis preparar aquela terra, uma terra onde muitos outros povos adoravam deuses falsos, que não eram Deus verdadeiro. Deus quis retirar esses povos que adoravam deuses falsos desta região da Palestina. Por quê? Porque ali o próprio Deus deveria se encarnar. Nosso Senhor Jesus Cristo deveria vir para nos santificar. Ele deveria constituir naquela terra, chamada terra de Canaã, que era também chamada terra da promessa para o povo de Israel, deveria constituir a sua vinha, para que na sua vinha, essa vinha desse bons frutos. E assim ele pudesse fazer um vinho novo, que é o vinho do reino de Deus. Portanto, era o início da igreja, da qual nós temos a alegria de fazermos parte. O anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo veio para o povo eleito, o povo de Israel. E esse povo rejeitou a nosso Senhor Jesus Cristo e rejeitou os seus ensinamentos. Depois que o povo de Israel foi tirado lá da terra do Egito, foram para a terra prometida, eles se misturaram com outros deuses, com os deuses daqueles povos, portanto começaram a adorar, não existem outros deuses, começaram a adorar deuses falsos. Segundo diz São Paulo, todos os deuses pagãos são demônios, não existe outro Deus. E a história de dizer, não, mas cada um na sua religião encontra Deus, encontra, se não tomar cuidado, o fundo do inferno, não encontra Deus. Só se encontra a Deus no caminho da verdade. E nosso Jesus Cristo diz no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem prega um outro evangelho que não é de nosso Jesus Cristo, não tem parte com Deus, mas tem parte com o anticristo. E abre os caminhos não dos céus, mas os caminhos do inferno para as pessoas que ouvem os ensinamentos errados que são difundidos pelo mundo no dia de hoje. O caminho é apenas um, nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós queremos converter a todos a nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém diz que não quer converter os outros a Cristo, peca, porque fala contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque fala contra a boa nova do Evangelho. Quem diz que não é necessário se converter a Cristo, errou o caminho, não encontrou a verdade e perdeu a vida da alma e, portanto, encontra a condenação eterna. Nós que aqui estamos queremos um só caminho, uma só verdade. E nós queremos o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que o reino de Cristo realmente esteja estabelecido em todo este mundo. Nós somos a vinha do Senhor. Na vinha do Senhor, às vezes nascem frutos que são amargos. Às vezes nascem frutos que estão estragados, estão apodrecidos. Então os vinhateiros retiram os frutos apodrecidos e jogam no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, segundo diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus. Nós estamos aqui diante da história do povo de Israel. Antes de nós fazermos uma aplicação a nós, voltemos ao contexto histórico. Deus tinha
preparado aquele povo e aquela terra para receber a sua vinda ao mundo. Então Deus manda os seus profetas, aqueles que falam de sua parte, preparando aquela terra para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tinha prometido para Abraão, Abraão é o patriarca, o pai desse povo. Deus tinha prometido para Abraão que nele seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso é uma promessa da Igreja Católica. Igreja Católica, a palavra que significa católica, vem do grego, significa universal. Única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que leva a verdade de Cristo para salvar as almas, que repete os ensinamentos do Divino Mestre desde seu nascedouro, através de São Pedro, que foi o primeiro papa, o primeiro chefe da igreja, depois os apóstolos que foram pelo mundo inteiro cumprindo o mandato de nosso Senhor, ide pelo mundo inteiro, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo manda batizar, manda converter, manda atrair a Ele. É o único caminho para se encontrar a verdade. Esse povo de Israel não foi fiel. Não foi fiel. Eles, muitos deles, não todos, porque houve aqueles que foram fiéis, como os profetas, por exemplo. Muitos deles se afastaram da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, da verdade que nosso Jesus Cristo ainda pregaria. No Antigo Testamento se afastaram da verdade que Deus tinha ensinado. Se afastaram, pecaram, caíram na idolatria. E tem pessoas que ouvem falar da idolatria, acho que é uma coisa curiosa, deve ser coisa histórica, né? Idolatria, um dos pontos da idolatria eram os pais pegarem os próprios filhos, levarem nos altares de deuses falsos, cortar os filhos, esquartejar, matar os filhos, derramar o sangue sobre o altar e queimar os restos dos filhos sobre o altar, oferecendo os filhos para Deus. Isso é idolatria. Se alguém tem dúvida, pode procurar mais elementos que a doutrina católica ensina. E até os dias de hoje existe idolatria. Existe gente que não adora o Deus verdadeiro e faz abominações em nome de Deus. Tantas vezes o nome de Deus foi conspurcado. Faziam as coisas em nome de Deus, até o momento em que Deus diga para cada um: meu filho, minha filha, porque todos são criaturas de Deus, até quem não aceita Deus, até quem é ateu diz não acredita em Deus. Acreditando ou não, meu amigo, um dia você vai aparecer diante dele. Então chegará o dia em que Deus dirá: presta as tuas contas. Todos nós passaremos por isso. No Antigo Testamento tinham se afastado, o povo de Israel tinha se afastado de Deus. Eles eram divididos, aquele povo, em 12 regiões. Eram as regiões das 12 tribos de Israel. Israel é a mesma pessoa que Jacó no Antigo Testamento, também é chamado de Israel. Os 12 filhos de Jacó, ou 12 filhos de Israel, é a mesma coisa. Então o povo de Israel é o povo de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, as 12 tribos, foi constituído assim o país, o território de Israel. Eles pecaram. Os profetas começaram a anunciar que viriam desgraças se o povo não se convertesse. Um dos profetas é o profeta Isaías, chamado um profeta maior. No Antigo Testamento existiram muitos profetas, entretanto alguns deixaram escritos. Foram muitos profetas, apenas 16 deixaram aquilo que nós conhecemos como os livros proféticos no Antigo Testamento. 4 profetas maiores e 12 menores. Os 4 maiores é porque eles escreveram mais. E os 12, os menores, escreveram um pouco menos. Todos têm importância. O profeta Isaías é um dos 4 profetas maiores. O seu livro é o maior livro da Sagrada Escritura. E é o livro mais citado no Novo Testamento e citado por nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes, como no Evangelho de hoje de São Mateus. O profeta Isaías começa a anunciar que o povo seria castigado. E o povo não se importa, maltrata o profeta. Porque o povo, quando não aceita a palavra de Deus, maltrata quem prega a palavra de Deus. Fala mal, persegue. Isso é coisa antiga, não é coisa nova não. É coisa antiga. Já no Antigo Testamento, os pobres dos profetas, ou não, dizer pobres, os gloriosos dos profetas foram perseguidos pela palavra de Deus. Então o profeta Isaías anunciou o castigo. Ele anunciou que Israel era a vinha do Senhor. Aqui temos a leitura do dia de hoje, capítulo 5 do profeta Isaías. Ele anunciou que essa vinha era o povo de Israel. Devia ter dado frutos doces e deram uvas amargas, uvas azedas, uvas ruins, uvas estragadas. Por causa disso, Deus castigaria essa vinha, tiraria as cercas para que o povo fosse maltratado. Foi o que aconteceu. Em determinado momento, da Assíria veio um exército e maltratou 10 tribos
10 regiões foram maltratadas e levadas como escravas para a Síria, e a terra ficou deserta. Sobrou apenas a tribo de Judá junto com a tribo de Benjamim, portanto o território de Judá era o principal. E depois também se cumpriu o que o profeta Isaías tinha dito. O profeta Isaías, ele é da tribo de Judá, dessa região de Judá. Ele prometeu que viria castigo também contra esses, e veio. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, desceu até essa região de Judá e todos foram levados escravos. E assim a vinha ficou sem cerca e foram maltratados. Depois de muito tempo, 70 anos de cativeiro que foram anunciados pelo profeta Jeremias, eles saíram da Babilônia. Os que estavam na Síria, eles se dispersaram, se perderam e não voltaram mais, por castigo de Deus, depois de tanta idolatria, porque Deus castiga. Isso é interessante levarmos em consideração. Deus tem misericórdia, mas Ele castiga também. Por fim, voltou a tribo de Judá com alguns remanescentes das outras tribos e foram para o território de Judá. Ali ficaram esperando o rei, porque eles deixaram de ter rei, por castigo. Ficaram esperando o prometido, porque o profeta Davi, rei Davi, tinha dito em um de seus salmos que viria um ungido, que seria um rei que se sentaria no seu trono, o trono de Judá, para todo sempre. Era o nosso Jesus Cristo, rei eterno. Eles estavam esperando o Messias, palavra que significa ungido. Esperaram o Cristo, também palavra que significa ungido. Esperaram o Cristo e ele veio. E quando ele chega, o Cristo é rejeitado. Como a alma humana é terrível, né? Diz que vai cumprir a palavra de Deus, vai cumprir os mandamentos, e quando chega o momento, dá de ombros para Deus e deseja maltratá-lo. O que aconteceu? Nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele está aqui diante dos doutores da lei, diante dos sumos sacerdotes, diante de alguns que eram fariseus. Fariseus, a palavra fariseu significa separado. 200 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, os judeus estavam se misturando com os gregos e ensinando doutrinas estranhas. Não mais vivendo a doutrina. Interessante, né? Tem gente que mistura a verdadeira doutrina com doutrina estranha. O que sai? Sai erro, sai heresia. Os hereges não são coisa nova na história da igreja. Eles existiram em todos os séculos. São aqueles que, utilizando de sua autoridade, ensinam um erro e dizem: eu sou autoridade e ensino. Mas não é por causa da autoridade que se ensina a verdade. Se ensina a verdade porque se segue a Cristo. E a verdade pode inclusive ser abusada e pode se ensinar com o poder da autoridade um caminho que leva não ao céu, mas ao inferno. O que aconteceu naquela época? Os doutores da lei, aqueles que deveriam ensinar o povo, porque a religião verdadeira era a religião do Antigo Testamento que vinha do povo judeu, eles fizeram o quê? Começaram a ensinar o erro. Já antes de nosso Senhor Jesus Cristo era assim. E alguns dos judeus se separaram, dizendo: nós somos separados, nós queremos o cumprimento perfeito da lei. Eles são chamados fariseus. Eram pessoas boas, pessoas radicais. Só que passaram 200 anos, na vinda de nosso Jesus Cristo, aqueles que se diziam fariseus eram os piores do povo. Eram os que utilizavam do seu poder, de sua doutrina, para pisar em cima daqueles que eram bons. Perseguiam os bons, maltratavam as viúvas. E nosso Jesus Cristo, ele tem um embate com esse tipo de gente. E aqui ele propõe essa parábola da vinha. Ele remonta ao profeta Isaías, fala da vinha e diz o seguinte, que nessa vinha, o dono da vinha, que é Deus, vamos aqui interpretar, é Deus, ele mandou muitos operários na vinha, mas quem estava ali não aceitou, porque ele tinha deixado, em realidade, que algumas pessoas cuidassem de sua vinha. Quem são esses? São aqueles que guiavam o povo de Israel. Em determinado momento, ele mandou alguns operários que queriam a vinha de volta. Foram trabalhar na vinha, foram espancados. Esses são os profetas. Jeremias, Isaías, Zacarias, Malaquias, Ageu, foram maltratados. Deus mandou outros operários, foram maltratados também. Por fim, o dono da vinha, que era Deus, disse: eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão aceitar. É nosso Senhor Jesus Cristo. E os fariseus ali, ouvindo o que nosso Jesus Cristo estava dizendo, e quando ele veio, mataram o filho. E disseram: vamos ficar com a vinha. A vinha é o povo de Israel. Eram aqueles que queriam dominar o povo de Israel para guiá-lo para onde eles queriam, não para o caminho que Deus desejava. Então nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para os doutores da lei, para os mestres que estavam ali, o que o dono da vinha vai fazer com quem maltratou? Os operários espancaram e depois mataram seu filho. Os próprios fariseus disseram: é certo que esses que agiram assim serão mortos.
Eles estavam decretando a própria sentença, porque nosso Jesus Cristo estava falando deles. E aí nosso Jesus Cristo, se utilizando de um trecho de um salmo, diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra mais importante de um edifício era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus se deram conta de que nosso Jesus Cristo estava condenando a eles, porque o Filho que tinha vindo era o Filho de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui no Evangelho que aqueles que estavam cuidando da vinha, que era o povo de Israel, eles pegariam o filho, levariam para fora da vinha e matariam o filho. É uma profecia, porque a vinha, nesse momento, significa a cidade de Jerusalém. Eles pegaram o nosso Jesus Cristo, colocaram no Calvário que estava fora das muralhas de Jerusalém e mataram o filho fora da vinha. Essa é a mensagem do dia de hoje. Vamos aplicar para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado por aqueles homens. Alguns perversos o mataram. E nosso Senhor Jesus Cristo disse o quê? Disse que essa vinha seria retirada das mãos deles e dada a um outro povo. E aqui nós compreendemos a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Os filipenses não são judeus, são outros povos, são gentios convertidos pelos apóstolos. Até aquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma mensagem para os judeus, para o povo de Israel. A partir do momento que eles rejeitaram essa bênção que estava reservada para o povo judeu com a vinda de Deus, a terra nascida desse povo, essa bênção passou para o povo de Deus, que é a igreja. E todos os povos receberam a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filipenses são um povo que já não era judeu. E São Paulo se dirige a eles, dizendo que eles deveriam ter uma vida reta, uma vida pura, uma vida de virtude. E isso é o que Deus quer dizer para nós. Nós somos a vinha do Senhor. Nossa alma é a vinha do Senhor. Nós podemos aplicar primeiro a vinha à igreja. Nós somos a vinha do Senhor. E se nós não tomarmos cuidado, Deus, se nós ensinarmos o erro, vivemos o erro, não nos importarmos com a doutrina que Deus nos ensina, nos transmite, Deus vai nos castigar. De outro lado, aplicando para nós individualmente, vamos concluindo com isso, nossa alma é a vinha do Senhor. E Deus quer salvar essa vinha, quer que ela vá para o céu. E nós, quando pecamos, quando ofendemos a Deus, nós maltratamos aquilo que Deus envia para nos salvar. Nós maltratamos seus mensageiros, nós maltratamos por fim o próprio Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado leva a nossa alma à morte eterna. Cada vez que pecamos, nos afastamos de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, Deus que tanta misericórdia nos dá, querendo nos salvar, se nós não tomarmos cuidado e continuarmos apunhalando o nosso Senhor Jesus Cristo com nossos pecados, pode ser que um dia nosso Senhor Jesus Cristo jogue essa nossa vinha no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Saibamos nós nos aproveitar daquilo que Deus nos dá para a nossa salvação. A confissão, por exemplo, onde nós colocamos nossa vinha em ordem. Saibamos nos aproximar dos sacramentos com a alma preparada, recebendo o nosso Jesus Cristo na Eucaristia. Saibamos ter a devoção a Nossa Senhora. Saibamos, em uma palavra, viver bem, como diz São Paulo aos Filipenses, e nós serviremos a Deus neste mundo para alcançarmos nossa salvação eterna. O que há de mais importante em nossa vida, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, é a salvação de nossas almas. É o negócio mais importante. Tem gente que faz tantos negócios, mas esquece que um dia morrerá, os negócios ficarão para trás. E que essa alma aparecerá diante de Deus, e Deus dirá: meu filho, minha filha, presta as tuas contas. Pensamos a Nossa Senhora no dia de hoje, ela que é Mãe de Misericórdia, que ela inspire nossas almas para que nós tenhamos bons propósitos, para prepararmos bem a nossa vinha para o encontro daquele que um dia virá julgá-la, o Divino Mestre, que ao mesmo tempo ele é aquele que nos ensina e é o dono da vinha, portanto, o dono de nossas almas. Retribuamos a Deus aquilo que Ele nos deu, e lutando na terra por Ele, triunfaremos por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.